continuando a nossa preparação para a chegada de Jesus, eu gostaria de conversar com vocês sobre o seguinte tema que já vai aparecer na nossa tela. Você já se deu conta de quantas dificuldades cercaram o Natal? Quantos problemas José e Maria tiveram que passar para que o menino Jesus viesse ao mundo e sobrevivesse às ameaças que o rondavam? Quero listar pelo menos 5 muito conhecidos. E quando a gente lê uma passagem, lê outra, a gente já fica impressionado. Agora, quando você põe tudo junto na mesma tela, você fica pensando no tamanho das dificuldades, das provações que essa família enfrentou para que esse menino tão especial viesse ao mundo. Primeiro você tem uma gravidez inesperada. Imagine a situação de José para lidar com essa situação, com essa problemática, né? Ele já está prometido em casamento e Maria a ele é mais que um noivado. Aquilo ali não podia ser desfeito a não ser através de divórcio, embora eles ainda não tivessem casado na plenitude dos sentidos. Eles não tiveram a lua de mel. Isso ainda vai demorar provavelmente 1 mês para acontecer. Então, o que eles têm é muito mais sério que o noivado. E, de repente, Maria aparece grávida pelo Espírito Santo. Não é uma desculpa que a gente escuta todo dia, não é verdade? Eles moram numa cidade pequenininha chamada Nazaré. Imagine então a fofoca começar a correr solta, porque Maria engravidou e José não é o pai. O casal tem que lidar com essa dificuldade. O casal tem que ficar escutando fofoca para lá e para cá das maledicências que estão correndo soltas. Outra dificuldade que a Bíblia nos revela é a que nós vamos ver um pouco mais de perto hoje, essa viagem inesperada também para Belém. Viajar de Nazaré para Belém é vencer uma distância de cerca de 140 quilômetros. Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, essa viagem demora 3 dias. Agora, imagine que você está levando a sua mulher grávida, provavelmente de 8 meses e mais algumas coisas, tendo que enfrentar uma viagem em cima de um jumento por 140 quilômetros. Vocês conseguem imaginar? Eu não consigo imaginar, embora assim o meu centro de gravidade seja semelhante ao das mulheres grávidas, eu gostaria de ter um depoimento um pouco mais autêntico do que o que eu acho. Então eu gostaria aqui de chamar uma mamãe que já passou por essa experiência. Eu queria chamar Suzana aqui à frente, para que ela nos contasse... pode ser isso aqui? Aquele lá? Fazer uma entrevista aqui, rapidinho. Você empresta um pouco a mamãe, querida? Não. Vem cá, Suzana. Tudo bem, querida? Tudo jóia? Tudo bem, você? Bem, obrigada. Quer segurar? Fica à vontade, o microfone aí. Conta, foi fácil ou foi difícil a gravidez dessa menina aí? Acho que poucas vezes um suspiro falou tanto. Você acha que é difícil, mas quando nasce, aí você vê que é um pouquinho mais difícil. Ah, certo. Dá um pouquinho mais de trabalho.
Mas referente ao que você estava falando sobre, acho que no 8º mês, eu já acho que não foi, né? Uma época que já começa a crescer, já começa a ficar meio sem espaço, então fica empurrando tudo lá dentro, você não tem mais ar direito, às vezes você tem que procurar uma janela porque você não consegue respirar direito. No calor também é uma dificuldade para respirar, porque está tudo esmagado lá dentro, o bebê chuta de um lado, vira para um lado, vira para o outro. Puxa. Você tenta dormir, está dormindo bem, o bebê começa a chutar de noite, ele te acorda. E quanto a isso, a viajar em cima de burro, eu fico imaginando, porque às vezes eu já falava com o Samuel quando a gente andava de carro, ele passava um pouco rápido nos buracos ou na lombada, já parecia que o neném ia nascer, porque doía tudo, assim. Doía, falava, Samuel, não, tá doendo, passa devagar. Cada buraquinho que passava era uma dor imensa que parecia que ia nascer lá dentro do carro. Imagina andar de um burro. Eu nunca andei, mas, enfim, deve ser bem complicado. Deve ser um pouco desconfortável, né? Acho que os amortecedores do burro não são tão bons quanto o do carro do seu marido. Deve ser bem complicado. Além do mais, enfim, toda uma logística que ela deve ter tido, desde para dormir em lugares não confortáveis. Enfim, o burro os amortecedores não deviam ser tão macios, acho que até para se alimentar, para tomar água, com um bebê na barriga deve ter sido bem difícil, mas acredito que tinha uma mão maior que acho que guiava e cuidava para que ela pudesse gerar sem nenhum problema. Muito obrigado, viu, querido? Uma salva de palmas para a nossa mamãe aqui. Cuidado, a próxima vítima pode ser você, né? Então, outra dificuldade que esse casal enfrenta, quando eles chegam finalmente a Belém, depois dessa viagem turbulenta, não tem lugar para que eles fiquem. Não tem lugar na hospedaria, não tem uma casa vazia. Então, eles têm que ir para uma manjedoura, literalmente ali é um coxo, é o local onde os animais se alimentam. Então você imagina que os padrões de higiene devem ser tão bons quanto os de hoje, ou talvez um pouco piores. É nesse contexto que Jesus nasce. O quarto ato que a gente vê desse caos controlado por Deus é a fuga para o Egito. O texto lá de Mateus diz que José é advertido em sonho que ele precisa fugir para o Egito. Agora já não é mais uma viagem de 3 dias, é uma viagem de quase 3 meses. Maria já deu à luz, mas é uma criança recém-nascida. E a gente fica imaginando se tem uma setinha de neon dizendo para onde ele tem que ir, se ele vai encontrar acolhimento. Ele vai para uma terra estranha que fala um outro idioma. A gente nem sabe se José já tinha saído da Palestina e Maria alguma vez na vida. O fato é que eles têm que ir para uma terra muito distante. E para coroar esse caos todo que cercou o Natal, nós temos aí a matança dos inocentes. Dezenas, centenas, alguns acham milhares talvez seja um número exagerado, mas de bebês até 2 anos de idade são mortos simplesmente porque há um insano rei, alucinado e mau, que quer manter o poder a todo custo, nem que para isso ele tenha que sacrificar vidas inocentes. Então, para a gente dar uma olhada no que é esse Natal em meio ao caos, eu gostaria de convidar você a que nós meditássemos na porção das Escrituras que leremos hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. Diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Assim começa o nascimento de Jesus, cercado por um rosário sem fim de dificuldades. César Augusto, talvez o maior imperador que o Império Romano teve, na opinião de alguns, resolveu fazer um decreto. E esse decreto tinha como finalidade primeira de medir os exércitos, de medir a capacidade bélica do império. Mas tinha também a intenção de investigar impostos e rendas de todas as pessoas, ou seja, de angariar fundos para Roma. Subitamente, então, a vida de todas as pessoas é afetada, é chacoalhada no Império Romano. Quem não está na cidade natal dos seus antepassados, da sua linhagem, precisa ir para lá, não importa a distância, não importa o quanto isso custe, você vai ter que arcar com todas as despesas. Imagine simplesmente isso acontecendo hoje. Nós somos Império Romano e tia Lulo, Dona Rita, Dona Isabel estão aqui, vão ter que viajar para a China. Simplesmente para fazer o recenseamento. Não interessa se tem dinheiro, se tem agenda, se está tranquilo, se está complicado, porque senão você vai ter que prestar contas para César. De uma hora para outra, um decreto pode mudar nossas vidas. E nessa semana, queridos, eu passei por uma experiência daquelas que nos pega de surpresa, nos prova, nos chacoalha e joga a nossa agenda para cima.